Olá, meus amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos. A história de hoje é sobre um momento de virada. Um daqueles momentos em que a vida nos força a escolher entre continuar sendo pisado ou se levantar mais forte do que nunca. É uma lição sobre respeito, dignidade e o poder silencioso da verdade. Acomodem-se, pois a jornada que vamos acompanhar é intensa e cheia de emoções. No momento em que minhas costas bateram na grama úmida, o tempo parou. Eu senti o estalo do banco de madeira ainda vibrando pelo empurrão, o frio do chão atravessando minha camisa e o som dos grilos sendo engolido por um silêncio desconfortável. Ninguém se moveu, ninguém disse nada, e então veio a voz dela. Levanta, seu fracassado. Você é um zero à esquerda. Até o meu irmão é mais homem que você. Minha esposa, Beatriz, lançou a frase com um brilho de desprezo nos olhos, ainda de pé ao lado do banco, com os braços cruzados. Sua risada nervosa cortou o ar, e alguns dos presentes desviaram o olhar, fingindo não ter ouvido. Minhas bochechas ardiam, não pela queda, mas pela humilhação. Aquele deveria ser um churrasco de família no jardim da casa da minha cunhada, em um bairro tranquilo de Belo Horizonte. Uma noite de verão, sob as luzes penduradas nos galhos das árvores, onde as conversas e o cheiro do churrasco deveriam aquecer o ambiente. Em vez disso, eu tinha me tornado o espetáculo. Respirei fundo, sacudi a terra das mãos e me levantei devagar, controlando cada gesto como se nada doesse. Com licença, eu disse com a voz firme, embora meu coração batesse no peito como um martelo. Dei alguns passos para trás, afastando-me da mesa improvisada no meio do jardim, e senti os olhares cravados em mim. Beatriz não me seguiu, ocupada demais saboreando seu momento, rindo com uma careta que pretendia ser encantadora. Não era a primeira vez que ela me ridicularizava em público. Tudo havia começado com pequenos comentários. O Lucas não entende de números. O Lucas sempre chega atrasado. O Lucas é um desligado. Mas, com o tempo, essas frases se transformaram em facas que me atravessavam na frente de todos. Lembrei-me de uma das primeiras vezes que ela me fez sentir assim. Foi na festa de Natal da empresa dela. Eu, entusiasmado, contava a um de seus chefes sobre meu projeto de abrir uma oficina de marcenaria artesanal, um sonho que eu adiava há anos. Ela me interrompeu com uma gargalhada que congelou a sala. Marcenaria? Por favor, Lucas, você não sabe nem pendurar uma prateleira. Melhor deixar essas ideias para quem sabe trabalhar de verdade. As risadas de seus colegas me despedaçaram por dentro. Fiquei calado com a taça na mão, tentando fazer com que não percebessem como meus dedos tremiam. Mais tarde, na cozinha de casa, ela repetiu a mesma mentira de sempre, que estava nervosa, que não tinha dito por mal, que eu havia exagerado. Mas naquela noite, jogado no chão do jardim da minha cunhada, eu entendi que não havia mais desculpas. Algo em mim mudou. Ainda não era raiva. A raiva viria depois. O que eu sentia era mais perigoso. Clareza. Porque, naquela mesma manhã, eu tinha visto um documento sobre a mesa da cozinha. Um contrato de investimento assinado pelo meu cunhado com um sócio oculto. Ninguém sabia que esse sócio era eu. Ninguém suspeitava que o homem que acabavam de chamar de fracassado era o mesmo que estava sustentando silenciosamente os alicerces daquela família. Ouvi a porta do jardim se fechar, com um baque seco, pouco depois da meia-noite. Seus saltos ecoaram pelo corredor que levava à cozinha, firmes, seguros, como se ela ainda usasse a coroa de rainha da noite. Imaginei-a entrando com aquele sorriso de sempre, esperando me encontrar derrotado, talvez chorando, para poder se inclinar e me dizer com uma voz melosa: sabe que era só uma brincadeira, Lucas. Não seja tão sensível. Você caiu porque exagerou. Eu já tinha ouvido tudo isso antes. Mas aquela noite não seria igual.
Não haveria briga inútil, nem súplicas por um pedido de desculpas vazio. Não haveria segundas chances. Ela entrou na cozinha e me encontrou sentado à mesa, o notebook aberto à minha frente, uma caneta na mão e meu caderno de capa preta, cheio de anotações. Seu sorriso desmoronou no mesmo instante. "O que você está fazendo?" perguntou ela, num tom que tentava soar casual. Levantei o olhar devagar, com o rosto tranquilo. "Fazendo uma lista." Ela franziu a testa, como se não entendesse. "Lista de quê?" Fechei o caderno com calma, deixando o baque seco das capas ressoar na cozinha. "De tudo o que você me fez." Ela riu. Uma risada nervosa, alta demais, forçada. "Ah, Lucas, não seja dramático." Não respondi. Em vez disso, desbloqueei meu celular e virei a tela para ela. Um vídeo começou a ser reproduzido. Sua expressão mudou instantaneamente. Era o churrasco, o jardim iluminado com as luzes penduradas nas árvores. Ela de pé, gritando para mim, fracassado, empurrando-me do banco enquanto eu caía de costas na grama úmida. E então, sua frase cortante: "Você é um zero à esquerda. Até o meu irmão é mais homem que você." O rosto da minha esposa se contraiu ao ouvir sua própria voz ecoando na cozinha. A risada nervosa no vídeo a denunciava ainda mais. Refletia-se em seus olhos como um espelho de crueldade. Sua mão procurou a beirada da bancada, agarrando-se com força. "O que é isso?" ela perguntou, a voz já não tão segura. Exatamente o que parece. O vídeo mostrava a cena completa. Meus sogros olhando desconfortáveis, alguns primos rindo baixo, o silêncio pesado após a minha queda, e eu me levantando sem dizer uma palavra, afastando-me da mesa. "Alguém gravou isso?" Seu tom misturava surpresa e raiva. "Sim, e me mandaram." Eu a encarei fixamente. "Acharam que eu deveria ter." Lembrei-me de quem havia gravado. Sofia, a esposa de um primo, uma mulher discreta que sempre me olhou com empatia naquelas reuniões. Quando todos riam dos meus silêncios, ela costumava me perguntar em voz baixa sobre meu trabalho. Ela me tratava como se minha opinião importasse. Naquela noite, Sofia estava com o celular na mão e não hesitou em me enviar o vídeo depois, com uma mensagem curta. "Você não merece isso. Guarde." Vi o brilho do medo cruzar o rosto da minha esposa. Ela era uma mulher que vivia de reputação, acostumada a manejar as aparências como se fossem peças de xadrez. Havia aprendido a brilhar à custa de ofuscar os outros. Mas isso era diferente. "Apague isso." Sua voz saiu firme, quase autoritária. Inclinei a cabeça, como se estivesse refletindo. "Por quê? Não era só uma brincadeira." Sua mandíbula se tensionou. Ela passou a mão pelo cabelo, exalando forte. "Você está exagerando, Lucas. Ninguém se importa com uma bobagem dessas. Foi só um mal-entendido." "Claro," eu disse devagar, completando a frase para ela. "Me diga, se eu tivesse feito o mesmo com você, te empurrando na frente de todos e te comparando com seu irmão, você acharia engraçado?" Seus lábios se fecharam em uma linha fina. "Claro que não." "Exato. Se tivesse sido o contrário, se eu a tivesse ridicularizado na frente da minha família, ela teria gritado, me chamado de agressivo, instável, teria me destroçado por semanas. Mas ela passou anos me convencendo de que suas humilhações eram brincadeiras e meus sentimentos exageros. Não mais." "Vamos, Lucas." Ela forçou uma risada que se quebrou em seguida. "O quê? Você está tentando me castigar? Isso está sendo ridículo." Levantei-me devagar, peguei o caderno e passei as páginas na frente dela. "Sabe o que é isso?" perguntei, batendo suavemente no papel cheio de datas e frases. "Um diário dos seus dramas." Ela bufou. "Quase," assenti. "É um registro. Cada insulto, cada mentira,
cada vez que você me fez sentir pequeno. Sustentei seu olhar. Eu tenho anotado tudo. E sabe o que eu descobri? Existe um padrão. Ela revirou os olhos, fingindo zombaria, mas vi sua voz tremer quando respondeu. Você precisa parar de ver esses vídeos bobos de autoajuda, Lucas. Isso é loucura. Dei um passo em sua direção, baixando a voz. É loucura? Era loucura quando você me fazia sentir inferior ao seu irmão? Quando me convenceu de que eu deveria te agradecer por me deixar estar aqui, sentado ao seu lado como se eu fosse um enfeite? E eu vi o momento exato em que ela entendeu. Que eu não estava apenas chateado, eu estava decidido. Minha esposa exalou, balançou a cabeça como se tudo aquilo fosse um capricho infantil. Ok, você está bravo. Eu entendo. E daí? Agora vai usar esse vídeo para me chantagear pelo resto da vida? Já chega, Lucas. Eu já disse que sinto muito. Você ainda não se desculpou de verdade, respondi tranquilo. Meu Deus, Lucas, ela disse, levantando os braços. Está bem. Desculpa. Eu não devia ter feito aquilo. Contente? Podemos seguir em frente agora? Aí estava. Não era remorso. Não era vergonha. Era apenas aborrecimento, porque pela primeira vez, eu não estava deixando as coisas passarem como sempre. Seguir em frente. Repeti as palavras dela, saboreando-as. Ela relaxou um pouco, acreditando que eu cederia. Isso é tudo o que eu peço. Ah, não. Eu a corrigi, baixando o tom de voz. Eu quis dizer que eu vou seguir em frente. Não nós. Sua cabeça se ergueu de repente. O quê? Hoje eu falei com um advogado. Deixei as palavras flutuarem entre nós. Ela piscou como se eu estivesse falando em outra língua. Você não pode estar falando sério. Levantei o celular e mostrei a ela outra tela. Uma lista de compromissos com o advogado já agendados. Muito sério. Sua risada soou oca, forçada. Você está exagerando, Lucas. Não vai jogar nosso casamento no lixo por uma estupidez como essa. Nosso casamento? Arqueei uma sobrancelha. Aquele em que você me humilha em público? Aquele em que você me compara com seu irmão mais novo, dizendo que ele é mais homem do que eu? Não, querida. Eu não estou estragando nada. Você fez isso há muito tempo. Eu só estou parando de fingir que não aconteceu. Ela passou a mão pelo cabelo, começou a andar de um lado para o outro na cozinha, com aquela mistura de fúria e nervosismo que a denunciava quando perdia o controle. O que você quer, então? Ela disparou com a voz aguda. Que eu me ajoelhe e te implore. É isso que você quer? Eu não quero nada de você, Beatriz. Eu disse, tranquilo, usando o nome dela com frieza. Esse é o ponto. Ela riu, mas já sem diversão. Um som seco que preencheu o espaço vazio da cozinha. Você está louco. Não vai fazer isso. Sorri, de leve. Você vai ver. Levantei-me devagar, peguei o caderno e caminhei em direção ao corredor. Antes de sair, parei. Ah, e Beatriz? Eu disse com leveza, quase como um lembrete casual. Eu pensaria 2 vezes antes de rir disso com seu irmão ou suas amigas. Nunca se sabe quem mais tem uma cópia do vídeo. Não esperei por sua resposta. Pela primeira vez em anos, não me importava o que ela dissesse. Eu simplesmente fui embora. Ela não me seguiu. Não imediatamente. Não era o estilo dela. Ela gostava de vencer, de me desgastar com culpas ou elogios envenenados. Com certeza, ela repetia para si mesma que, no dia seguinte, eu me acalmaria, que eu me arrependeria. Ela estava errada. Quase não dormi naquela noite, mas não por dúvidas. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com a paz. O coração ainda doía, a mente ainda zumbia, mas por baixo de tudo, havia a certeza. Eu estava indo embora. E desta vez, não me deixaria convencer do contrário. Na manhã seguinte, quando entrei na cozinha, Beatriz já estava lá,
encostada na bancada com uma xícara de café na mão. Ela me observou esperando algo. Um pedido de desculpas, um sinal de que eu ia ceder. Não lhe dei nada. No final, ela quebrou o silêncio. Já teve seu momento? Se sente melhor? Respirei fundo, forçando-me a manter a calma. Eu não estou tendo um momento, Beatriz. Claro, ela riu com sarcasmo. Você ainda está com essa palhaçada de divórcio, hein? Virei-me para pegar minha xícara. Não ia dar a ela o espetáculo de uma discussão. Era isso que ela queria. Me provocar até eu explodir, para depois me pintar como o irracional. Lucas, vamos lá, ela disse, e seu tom mudou. Estamos casados há 9 anos. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa de uma noite? Virei-me devagar, com o rosto inexpressivo. Eu não estou jogando nada fora, Beatriz. Você jogou há muito tempo. Eu só estou pronto para admitir isso. Observei-a com atenção. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Foi só por um segundo. Rápido, mas estava lá. Você está exagerando, disse ela com a voz mais dura. Você realmente acha que alguém vai se escandalizar com esse vídeo? Todos riram, até meu irmão. Ninguém leva a sério, só você. Apoiei-me na bancada, inclinando a cabeça. Você tem certeza? O sorriso dela se apagou num instante. Peguei o celular, procurei na galeria e mostrei a ela outra tela. O que é isso? Ela perguntou franzindo a testa. Leia os comentários. O vídeo, aquele que Sofia havia gravado, tinha sido compartilhado em um grupo de WhatsApp da família. E as mensagens não eram o que Beatriz esperava. Nossa, isso foi constrangedor de ver. Pobre Lucas, não achei graça nenhuma. Ela passou dos limites. Os olhos de Beatriz voaram pela tela. Ela apertou a xícara de café com tanta força que pensei que ia quebrar. Por que você está me mostrando isso? Cuspiu. Porque parece que você acredita que todos riram com você. Acontece que não. Vi sua mandíbula se tensionar, os músculos do rosto lutando para manter a compostura. Ela odiava parecer mal. Sempre viveu para as aparências, para ser admirada. E agora, pela primeira vez, ela entendia que talvez a estivessem vendo como o que ela realmente era. Uma abusadora. Ok, chega, disse ela em voz baixa. Você provou seu ponto. Me humilhou. Parabéns. Agora apague a porcaria do vídeo, Lucas. Tomei um gole lento de café, o pulso tranquilo. Não. Seu rosto se obscureceu. Como assim, não? Não vou apagar. E também não vou ficar com você. Ela riu sem graça, balançando a cabeça. Você acha que é o único que pode jogar? Quer fazer isso? Tudo bem. Mas não pense que vou ficar parada enquanto você tira tudo de mim. Aí estava a verdadeira Beatriz. A esposa encantadora, a que sorria em público, sempre foi apenas uma máscara. Por baixo, estava a mulher que eu sempre temi, alguém que precisava controlar tudo. Eu também construí esta vida. Ela se aproximou, com a voz baixa e raivosa. Você realmente acha que pode me deixar e eu vou ficar sem nada? Olhei-a fixamente, sem deixar que ela notasse o leve medo que ainda palpitava em meu peito. Você tem razão, Beatriz, eu disse, suave. Você construiu esta vida, e espero que a aproveite, porque quando tudo isso acabar, será a única coisa que lhe restará. Ela franziu a testa. Que diabos isso significa? Deixei a xícara na mesa, peguei minhas coisas e caminhei em direção à porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Ah, e Beatriz, talvez você queira verificar as contas da empresa do seu irmão. E saí, deixando-a ali, com o rosto dividido entre a confusão e a fúria. O primeiro sinal de que Beatriz estava desmoronando chegou algumas horas depois. Eu estava em um café do bairro, tomando um cafezinho, quando o celular vibrou sobre a mesa. Não precisei olhar para saber quem era. O que diabos você fez?
Sorri. Deixei o celular virado para baixo e continuei bebendo. 1 minuto depois, outra mensagem. Lucas, me responda agora mesmo. Levei o meu tempo. Ela estava começando a suar, e eu já sabia exatamente o que ela estava descobrindo. Na semana passada, quando decidi que não havia mais volta, transferi meus fundos pessoais para uma conta separada. Não eram nossas economias, como ela acreditava. Eram meus rendimentos, meus trabalhos por fora, as encomendas de marcenaria que eu aceitava em silêncio há anos. Eu havia guardado tudo, real por real, porque no fundo sabia que um dia precisaria. E usei parte desse dinheiro para me tornar sócio oculto no negócio de seu irmão mais novo, Ricardo. Era irônico. Ela me comparou com ele na frente de todos, dizendo que ele era mais homem que eu. Mas o que ninguém sabia era que, sem mim, Ricardo teria perdido a empresa meses atrás. Uma distribuidora de vinhos artesanais, herdada de seu pai, que estava indo à falência por má gestão. Eu sabia disso porque Ricardo, desesperado, me procurou em segredo. Beatriz nunca teria imaginado. O suposto fracassado que ela empurrou de uma cadeira era quem sustentava as contas de sua família por debaixo dos panos. Lembrei-me do dia em que assinamos o acordo no cartório. Ricardo, nervoso, me agradeceu repetidamente. Você não sabe o que isso significa para mim, Lucas. Eu te devo a vida, disse ele, apertando minha mão com força. Eu apenas assenti. Fiz isso por ele, porque ele era uma boa pessoa, porque era nítido que ele queria salvar o que seu pai havia construído. Mas no fundo, uma parte de mim intuía que, cedo ou tarde, Beatriz descobriria a verdade. E essa parte sorria. Olhei novamente para o celular. Você pegou o nosso dinheiro, não foi? Você está louco? Conserte isso já. Exalei devagar, deixando a satisfação me preencher por dentro. Para ela, quando gastava em jantares e roupas, era sempre seu direito. Quando eu investia silenciosamente no futuro, era uma traição. Típico. O golpe seguinte chegou naquela mesma tarde. Meu amigo Marcos me ligou, exaltado. Lucas, me diga que você viu. Viu o quê? Perguntei, embora já suspeitasse. A publicação nas redes sociais. Abri o grupo que tínhamos com antigos colegas e lá estava. Ricardo havia feito uma publicação sem citar nomes, mas todo mundo entendeu do que ele estava falando. Um verdadeiro sócio é aquele que acredita em você quando ninguém mais acredita. Graças a esse apoio silencioso, seguimos em frente. Os comentários não demoraram. Isso é lealdade de verdade. Que grande esse sócio misterioso! É assim que se constrói uma família. Eu ri baixo. Ninguém mais sabia, mas eu era esse sócio misterioso. E Beatriz estava prestes a ligar os pontos. O celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de voz. Coloquei os fones de ouvido e ouvi sua voz crispada. Lucas, o que está acontecendo? Ricardo me ligou, confuso. Ele me disse que você estava envolvido no negócio. Como você pôde fazer isso pelas minhas costas? Você está arruinando minha vida por causa de uma briga. Pausa. Depois, mais baixo, com um tom que reconheci instantaneamente, o da súplica. Por favor. Sabe que eu não falei por mal. Eu não queria te machucar. Fechei os olhos. Eu conhecia aquela mudança. Ela passava da fúria à pena, da raiva à chantagem emocional. E durante anos, eu caí na armadilha. Não desta vez. À noite, Beatriz já havia passado de exigir para implorar. Outra mensagem. Lucas, vamos conversar. Só nós dois. Sem gritos, eu prometo. Olhei por um momento, depois respondi. Ok. Em casa em 1 hora. Quando cheguei, Beatriz já estava lá, andando em círculos pela sala. Assim que entrei, ela se virou para mim. Certo, vamos ser adultos.
Vamos conversar como pessoas normais. Cruzei os braços. Pode falar. Eu agi como uma idiota. Eu admito. Ela passou a mão pelo cabelo. Eu tinha bebido um pouco. Foi uma piada estúpida, mas eu não queria te fazer mal. Levantei uma sobrancelha. Beatriz, você tomou meio copo de vinho. Você não estava bêbada. Sua mandíbula tremeu. Tanto faz. O que estou dizendo é que eu errei. Mas você está indo ao extremo. Fechou contas, colocou dinheiro escondido no negócio do meu irmão. O que você quer? Vingança? Suspirei. Devagar. Não, Beatriz. Eu só quero terminar. O rosto dela se fechou. É só isso? Você vai embora assim, sem mais nem menos? Assim, sem mais nem menos. Por um segundo, vi algo que nunca tinha visto nela. Desconcerto. Como se só agora ela compreendesse que não ia ganhar desta vez. E o que eu deveria fazer? Sua voz falhou. Dei de ombros. Descubra. Você sempre disse que eu era o problema. Agora veja como é a vida sem mim. Seu rosto endureceu, recuperando aquela expressão arrogante. Você vai se arrepender. Sorri, de leve. Não, Beatriz. Você é quem vai se arrepender. Virei-me para a porta. Antes de sair, parei por um segundo. Ah, e Beatriz? Dê uma olhada nos balanços do seu irmão. E fui embora, deixando-a sozinha, com o rosto dividido entre a raiva e o medo. Beatriz não estava preparada para o que viria. Posso imaginá-la. Seu rosto ao abrir as mensagens de WhatsApp da família, lendo e relendo, correndo para o computador, digitando freneticamente, esperando que não fosse real. Mas era. Quando cheguei ao meu novo apartamento, aquele que eu aluguei em segredo 2 meses antes, quando comecei a planejar tudo, meu celular não parava de tocar. Beatriz. Ignorei. Outra chamada, outra caixa postal. Já com uma taça de vinho na mão, ouvi a mensagem. Você está louco? O que você fez? Ricardo está dizendo que você é o sócio dele, que o negócio continua de pé graças a você. Que diabos você está planejando? Você arruinou a minha vida. Tomei um gole lento. A mensagem não era para mim. Era para ela mesma, para seu ego ferido. O que a destruía não era eu ter investido. Era que agora todo mundo sabia. Que a imagem que ela tanto defendeu, a de ter um marido fracassado ao seu lado, havia desmoronado em segundos, porque a verdade veio à tona. O vídeo do churrasco já circulava entre primos e amigos próximos, e era acompanhado por um detalhe demolidor. O 0 à esquerda, que Beatriz empurrou naquela noite, era o mesmo homem que, em silêncio, havia salvado seu irmão mais novo da ruína. A família, que durante anos me viu como um convidado silencioso, agora começava a me olhar com outros olhos. Eu não precisei escrever muito. O contrato assinado com Ricardo, os números do investimento, falavam mais alto que qualquer defesa que Beatriz pudesse inventar. Olhei para o celular novamente. Outra mensagem de voz. Lucas, não me ignore. Isso é cruel. Você está me destruindo na frente de todos por causa de uma briga. É a minha família. Pausa. Então, seu tom mudou. Por favor, sabe que eu não falei por mal. Aquilo sobre ser um fracassado, sobre te comparar com o Ricardo, não era real. Eu só queria que você se calasse. Eu errei. Me ajude, Lucas. Não me deixe sozinha nisso. Fechei os olhos. Eu conhecia aquele tom muito bem. A transformação da raiva para a chantagem emocional. E durante anos, eu havia caído. Não desta vez. No dia seguinte, o golpe foi ainda mais forte. Ricardo publicou em seu perfil pessoal uma mensagem curta, acompanhada de uma foto nossa apertando as mãos. Graças ao apoio de um homem de verdade, o negócio do meu pai continua vivo. Você é mais que um sócio, é família. Os comentários chegaram como uma avalanche. Que grande, Lucas! Sempre soubemos que você era nobre.
Isso é ter palavra e coração. E Beatriz, de repente, era quem ficava exposta. Não porque eu a apontei, mas porque a verdade a apontava por si só. À tarde, meu celular vibrou de novo. Atendi. Lucas. Sua voz soava quebrada, como nunca antes. Não respondi. Foi você quem disse ao Ricardo para publicar aquilo. Você tem consciência do que fez? Claro que eu sei, disse tranquilo. Eu me certifiquei de que eles vissem quem eu sou. E de quebra, quem você é. Meu Deus, Lucas, é a minha reputação, é a minha família. Recostei-me na cadeira, com calma. Curioso, porque quando você me empurrou daquele banco e me chamou de fracassado, não parecia tão preocupada com a família. Aquilo foi diferente. Não. Eu a interrompi, firme. Não foi. Sua respiração ficou curta, entrecortada. Olha, não precisamos fazer isso. Sei que você está magoado, mas podemos consertar. Diga a eles que foi um mal-entendido, que você exagerou. Podemos resolver isso. Quase ri. Mesmo naquele estado, ela ainda acreditava que podia me manipular. Você ainda não entendeu, Beatriz. Eu disse, suave, quase em um sussurro. Eu não quero consertar nada. Eu quero que você sinta o que é perder tudo. Silêncio. Depois, em um murmúrio. Você vai mesmo fazer isso? Eu já fiz. O impacto foi imediato. Naquela mesma semana, em um almoço de família, ninguém se sentou ao lado dela. Alguns a olhavam com desconforto, outros com reprovação. Sua mãe tentou amenizar as coisas, mas todos sabiam o que havia acontecido. Beatriz, a mulher que se gabava de ter tudo sob controle, havia se tornado a vergonha do grupo. E o pior, para ela, não foi eu tê-la deixado. Foi descobrir que, na verdade, ela nunca teve o poder que acreditava ter. Atualização 1. Beatriz não entendeu, a princípio, a magnitude do que havia acontecido. Ela acreditava que tudo se resolveria com algumas ligações, com seus típicos sorrisos ensaiados, com promessas vazias. Mas o que veio depois a atingiu como uma onda impossível de deter. Os primeiros rumores começaram na família. A tia de Ricardo comentou em voz baixa durante um almoço. Nunca pensei que a Beatriz pudesse tratar o Lucas assim, ainda mais na frente de todos. Sua prima, que sempre fora sua aliada, não a defendeu, apenas desviou o olhar e mudou de assunto. Em questão de dias, Beatriz deixou de ser a mulher encantadora e passou a ser aquela que empurrou o marido no chão e o chamou de fracassado. O segundo sinal veio no grupo de amigas. O mesmo chat, onde antes compartilhavam fotos de viagens e jantares elegantes, tornou-se silencioso quando Beatriz escrevia. No início, algumas poucas respondiam com frases curtas. Depois, nada. Apenas o visualizado. Algumas até saíram do grupo sem dizer uma palavra. O golpe final veio de Ricardo. Em uma reunião de família, ele levantou sua taça para um brinde. Ao Lucas, que confiou em mim quando ninguém mais o fez. Graças a ele, continuamos de pé. Todos aplaudiram. Eu baixei o olhar, sem sorrir. Mas dentro de mim, senti algo que não lembrava há anos. Orgulho. Beatriz, por outro lado, ficou gelada. Ninguém levantou a taça por ela. Ninguém a apoiou. Pela primeira vez na vida, ela não era o centro. Era um peso incômodo. A solidão não demorou a se instalar. Ela tentou me ligar várias vezes mais, alternando entre a fúria e a súplica. Isso é injusto, Lucas. Por favor, podemos consertar. Não me deixe assim. Estou ficando sozinha. Eu ouvia as mensagens em silêncio, mas já não respondia. Porque no fundo, eu sabia que ela não estava sozinha. Ela estava recebendo exatamente o que havia semeado. Enquanto isso, minha vida começou a florescer de um jeito que nem eu esperava. A pequena oficina de marcenaria que eu mantinha na sombra começou a decolar.
Sem sua voz constante me dizendo que era uma perda de tempo, ousei mostrar meu trabalho em feiras locais. A resposta foi imediata. Encomendas, clientes, contatos novos. A cada dia que passava, eu me sentia mais leve. Sem Beatriz por cima, sem a necessidade de me justificar, sem as humilhações disfarçadas de brincadeiras, descobri quem eu era de verdade. Uma noite, sentado em meu novo apartamento, recebi uma mensagem de um primo. Vimos ela em um bar sozinha. Ninguém se aproximava. Parecia pequena. Não respondi. Não me interessava. Beatriz sempre viveu do olhar alheio, da validação constante. E agora, sem público, sem risadas de apoio, ela estava desmoronando. Eu, por outro lado, pela primeira vez em anos, estava construindo algo sólido. Algo meu. Atualização 2. Passaram algumas semanas antes que eu a visse novamente. Não foi planejado. Eu havia aceitado um convite para um evento local, uma feira onde empreendedores se reuniam para mostrar seus projetos. Meu estande de marcenaria artesanal estava cheio de curiosos. Pessoas me pedindo encomendas, me parabenizando. Eu sorria, falando sobre o que, por anos, havia guardado como um sonho impossível. E então, eu a vi, no fundo do salão, sozinha. Suas roupas já não eram impecáveis, o cabelo desarrumado, a postura apagada. Era a Beatriz. Notava-se que havia perdido peso, que dormia mal, que havia perdido o brilho que antes usava como armadura. Nossos olhos se cruzaram. Por um segundo, acreditei que ela se aproximaria, mas não o fez. Talvez porque entendeu que não havia mais nada a dizer. Talvez porque sabia que eu não iria resgatá-la desta vez. Continuei atendendo as pessoas. Não precisei confrontá-la. Não precisei de palavras. A verdadeira vingança já estava feita. Vê-la perceber que havia perdido tudo o que lhe dava segurança, e que eu, o homem que ela empurrou no chão e chamou de fracassado, era agora alguém respeitado, em paz, livre. Naquela noite, em meu apartamento, servi-me uma taça de vinho e sentei-me perto da janela aberta. O ar fresco da cidade entrava, leve, diferente. Tomei um gole e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não pensei em Beatriz. Não pensei no que ela me fez, nem em como me fez sentir. Pensei em mim, no que eu estava construindo, na vida que me esperava. E entendi algo com absoluta clareza. Minha vingança nunca foi vê-la cair. Foi parar de cair junto com ela. Foi me reconstruir do zero, recuperar a voz que ela tentou apagar e me tornar o homem que eu sempre soube que poderia ser. Beatriz pensou que me empurrar daquele banco era o golpe final, a prova de que eu era um zero à esquerda. Mas ela se enganou. Aquele não era o fim da minha história, era apenas o começo. A lição que fica, meus caros, é que ninguém tem o direito de diminuir quem você é. O respeito é a base de qualquer relacionamento, e quando ele se vai, não há nada que possa sustentá-lo. A maior força não está em se vingar, mas em ter a coragem de ir embora e construir para si mesmo uma vida onde você seja valorizado. Lembre-se sempre do seu valor. A opinião mais importante sobre você é a sua própria.